entrevistando todo mundo. E a Kathleen, ela pode falar um pouquinho melhor, mas ela é nutricionista, então me sinto muito confiante e confortável de estar aqui batendo esse papo com vocês. Primeiro, porque eu gosto, primeiro, que eu estou estudando, segundo, porque tenho aqui uma profissional já com experiência na atuação clínica dentro da nutrição. E a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o papel da alimentação na gestão do estresse e da ansiedade, porque ninguém tem estresse, ninguém tem ansiedade, só que não, né? Nos dias de hoje, talvez a gente não tenha isso, todo mundo, de uma forma crônica, mas a gente tem picos de estresse, picos de ansiedade, o dia a dia ele é corrido, e aí a gente vai falar um pouquinho de qual é o papel da alimentação e como ela influencia tudo isso no nosso corpo, né? No nosso sistema fisiológico, incluindo humor, sono e produtividade, que é algo que a gente fala bastante aqui dentro da DB1. É muito legal a iniciativa de ter um mês reservado para poder falar da saúde, e isso em vários aspectos, né? Começando aqui com a alimentação. E aí eu vou deixar um pouco aberto para a Kathleen, se ela quiser complementar alguma coisa antes da gente ir para a parte do conteúdo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kathleen, eu sou secretária administrativa aqui no time de Facilities. Muita gente não sabe, mas eu sou nutricionista formada desde 2018. Atuei por 4 anos em clínica, é um assunto que eu gosto muito, mudei um pouquinho aí nesse último período, mas tenho uma experiência aí na área. E o mundo corporativo é muito bacana, é gostoso trabalhar com isso, porém o estresse está presente todo momento, é pressão, para quem trabalha com vendas, e poucas vezes a gente relaciona isso com alimentação, como que isso interfere no nosso dia a dia, e está tudo relacionado. Exatamente. E aí a gente vai ver um pouquinho, pode clicar no seguinte, por favor. Nós separamos esse conteúdo aqui para dividir com vocês, e depois a gente quer que vocês fiquem bem à vontade para poder perguntar, tirar dúvidas. Hoje em dia, dificilmente quem nunca ouviu falar sobre alimentação, sobre dieta, sobre suplementação, é um assunto da trend do momento, as pessoas gostam de ouvir, estudar sobre isso, mas às vezes só por uma questão estética, talvez não por uma questão de saúde, o quanto está relacionado também com a nossa saúde mental, inclusive. Tem algumas estatísticas, segundo a OMS, que 1 a cada 4 indivíduos sofre ou vai sofrer de algum transtorno mental durante a vida. Isso incluindo ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras patologias relacionadas à saúde mental. Então, qual que é o papel da nutrição? Antes, a gente olhava para essa parte, para esses transtornos, e a gente olhava como forma de tratamento e prevenção só a parte de medicamento. Já com os novos avanços, estudos, principalmente da área da nutrição, a ciência tem mostrado para a gente que sim, o pilar de alimentação ele pode ser tanto preventivo, também como de tratamento. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem diabetes, ela vai precisar, sim, ter uma dieta estratégica pensando nesse tipo de patologia. Se ela tem Alzheimer, também. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, ela vai ter que ter uma dieta muito mais rica em gorduras boas do que carboidratos. Então, por quê? Porque isso vai impactar na fisiologia e principalmente no cérebro, no que a gente produz no cérebro para ter produtividade, para ter humor, para ter equilíbrio. Então, é uma abordagem bem integrada, né? Então, a nutrição, ela complementa tratamentos e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente fala de alimentação e saúde mental, não tem como a gente não falar da parte de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro e que são capazes de liberar várias sensações, incluindo regulação de humor, sono, apetite, motivação, foco e prazer. Então, por exemplo, a serotonina, a gente trouxe aqui para vocês, é conhecido popularmente como o hormônio da felicidade, porque ele vai fazer essa regulação de humor e do sono também. A dopamina, ela já está associada ao prazer e à motivação. Até tem um livro que fala geração dopamina. E como é que a gente tem buscado dopamina hoje? De forma muito rápida e instantânea, porque o nosso cérebro está tão viciado em dopamina que a gente precisa disso a todo tempo. Então, quando você faz uma postagem lá na sua rede social e chega uma notificação, e você fica ansioso para poder ver quem é que comentou, quem é que curtiu, isso está gerando um processo dopaminérgico muito grande no seu cérebro. Então, você vai querer saber quem
quem é que mandou. E cada vez que você posta, você vai buscar esse estímulo. Então, a gente busca isso numa publicação, a gente busca isso num alimento hipercalórico. O que é um alimento hipercalórico? Rico em gordura, sal e açúcar, hiperpalatável. Você vai buscar isso num chocolate, para você ter esse prazer momentâneo. Até depois a Kathleen vai falar um pouquinho sobre como é que a gente come, né? Quando é uma fome fisiológica e como é que é uma fome emocional. E normalmente isso está muito relacionado à nossa fome emocional. Por quê? Por uma necessidade de liberação de dopamina que a gente tem. A gente tem também o GABA, que ele é um neurotransmissor inibitório. O que é isso? É aquele neurotransmissor que vai te dar mais calma, mais relaxamento. Gente, ele é, assim, imprescindível para processo de sono, um sono de qualidade, um sono profundo. E aí a gente também tem um aqui, que ele não é um neurotransmissor, ele é um hormônio, mas ele é essencial e ele vai ter interferência, inclusive, no nosso comportamento alimentar, que é o cortisol. A galera chama de hormônio do estresse, mas não é assim, porque eu tenho cortisol sendo liberado, eu estou estressada. Não, ele é essencial para você poder despertar, para você levantar da sua cama e você começar a fazer as suas atividades. Seja trabalho, atividade física, ir para a faculdade, enfim, qual atividade for. Ele é importantíssimo para a gente ter essa motivação. Até tem uma dica aqui, por exemplo, ao acordar, ao invés de você já ir para uma xícara de café ou para uma cafeína especificamente, você esperar um pouquinho. Porque quanto mais você vai no café, que é uma fonte para gerar despertamento, mais inibição você vai ter do teu cortisol. Então, menos o teu organismo vai trabalhar. Ele vai ficar preguiçoso. Ele vai falar, não, para quê? Já tem a cafeína ali fazendo esse efeito. Eu preciso do café para acordar. Eu preciso do café para acordar. As pessoas falam isso, meu dia só começa depois de uma xícara de café. E tudo bem ter uma xícara de café logo pela manhã, mas espera pelo menos 60 minutos, 1 hora, para você poder fazer essa ingesta de cafeína, porque senão você vai ficar dependente disso, seu organismo vai ficar preguiçoso para poder fazer a liberação de cortisol. Então, os neurotransmissores, eles afetam sim o nosso dia a dia, eles têm um impacto crucial. Às vezes a gente fala assim, caramba, eu procrastino. Por que eu procrastino? Porque realmente você está com uma deficiência nessa parte de neurotransmissores. Então, por exemplo, se você tem uma baixa de dopamina, você vai procrastinar mais. E às vezes isso não está nem relacionado só a uma questão temperamental sua, de temperamento. Se é fleumático, se você é, sei lá, sanguíneo, melancólico, às vezes não está relacionado só a isso, mas está relacionado também a uma questão de saúde, a uma questão biológica, química do teu cérebro. Então, a serotonina ela vai ajudar a regular o humor, então deixar você um pouco mais estável, com aquela sensação de bem-estar. Quando está em baixa, você vai ter mais irritabilidade, mais ansiedade, mais dificuldade para dormir. Depois a gente vai falar sobre o pilar do sono, que é a base, né, Kathleen, para poder ter saúde. Quando está em alta, aí você vai ter mais equilíbrio emocional, sono de qualidade e menos impulsos por açúcar, inclusive, por doces, por coisas ultrapalatáveis, né? Que a indústria alimentícia sabe produzir muito bem, a gente gosta desses alimentos. Então, o impacto no trabalho, que a gente teve o cuidado de trazer isso também para a nossa realidade, aqui dentro do nosso trabalho, da nossa atuação. Como é que isso vai impactar? Ou seja, a falta de serotonina, ela vai complicar a dinâmica do trabalho e a melhora dela, ou seja, você tem níveis saudáveis, vai melhorar suas relações interpessoais, vai evitar explosões emocionais, de estresse no ambiente de pressão, de entregas, ajuda na tomada de decisão. Então, olha só que impacto que isso tem no nosso organismo e no nosso dia a dia. A dopamina, que é o neurotransmissor da motivação e do foco, ela vai estar envolvida nas emoções de recompensa, né? Até que eu dei os exemplos de interação na rede social, que você vai lá, que você está curioso para saber quem é que reagiu. A baixa dela vai te fazer procrastinar, vai te deixar com aquela sensação de apatia. Já a alta dela vai te dar mais foco, mais produtividade, mais criatividade e muito mais clareza mental também. Uma dica aqui: proteínas, a ingesta de proteínas, mais hábitos de bom sono vão aumentar naturalmente a sua dopamina, tá? E aí entra um pilar muito importante, exercício físico na liberação desses 2 neurotransmissores. Então, tanto da serotonina quanto também da dopamina. Exercício físico tem esse poder. Só que por que normalmente a gente não quer fazer? A gente prefere ir para um doce, prefere para um salgado que a gente gosta.
porque é uma ação imediata de prazer. Já o exercício físico, você precisa se esforçar, depois que você soa, que você passa um tempo ali gastando energia, é que você vai ter essa recompensa de, nossa, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu não faltei no treino, ainda bem que eu fiz. Por quê? Porque são esses neurotransmissores que estão sendo aí liberados pelo seu sistema nervoso. E até em relação a esses dois neurotransmissores, eles interferem muito na regulação de apetite. Então, uma coisa muito perceptível, um exemplo prático, eu acabei de fazer atividade física, eu não tenho fome, eu consigo ficar um período maior saciado, mas é porque esses neurotransmissores, nesse momento, eles estão numa quantidade adequada. Então, por isso que é importante sempre estar avaliando não, né? Praticando uma atividade física, tentando mudar o foco, não ir para o prazer imediato ou tentar fazer alguma coisa ali para desassociar da alimentação. Exatamente. Tem profissionais que falam assim, escolha a atividade física que você mais gosta. Tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de nenhuma. Então, escolhe o que você menos odeia, então. Mas escolha uma atividade física para chamar de sua e para você ter esse processo que vai te ajudar tanto no comportamento alimentar, tanto na sua fisiologia, quanto no seu humor, no seu estresse, no seu dia a dia, né? E aí a gente também tem o GABA, que é o calmante natural do cérebro. Então, ele inibe o excesso de estímulo cerebral, vai te deixar com essa sensação mais de relaxamento, prevenir crises de ansiedade. A baixa do GABA vai ser uma mente acelerada, pensamentos repetitivos, dificuldade de concentração. Já ele em alta, ele vai dar uma sensação de paz, de foco, respostas mais conscientes. E olha só que interessante, ele tem uma relação muito grande com o eixo intestino-cérebro que a gente fala. Tenho certeza que alguém já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Gente, o quanto a gente conseguir cuidar da nossa microbiota intestinal é importantíssimo. A maior parte, olha só, pasme, mas a maior parte de serotonina não é produzida no teu cérebro, não é produzida no teu sistema nervoso central, e sim no teu intestino. Então, aquilo que você come, sim, vai interferir na maneira como você sente o mundo, como você sente a vida. Isso parece bobeira, mas comece a reparar. Por exemplo, quanto mais doce você come, ou hiperpalatáveis aqui, mais você quer comer. Porque você fala assim, cara, eu não consigo, porque eu tenho muita vontade. Mas enquanto você não fizer o caminho oposto de trazer mais nutrição para a sua vida, para a sua alimentação, ainda assim você vai continuar sentindo vontade. Só quanto mais você alimentar a sua microbiota, deixando ela saudável, com fontes de fibra, de proteínas, carboidratos, gorduras boas, menos você vai sentindo vontade depois de comer doce. Mas isso também precisa ser alimentado. Quem você mais alimenta é quem cresce, né? E assim funciona com o nosso intestino também. E a questão do intestino interfere diretamente no humor, né? Na prática, a gente sente, o intestino não tá legal, é um dia que você fica mais estressado. É um dia que você não trabalha direito, a cabeça fica mil. Então, o intestino, ele realmente é um dos pontos que controlam o nosso humor. Aquela questão de, eu tô ansiosa, o que dói? Tô ansiosa, começa a doer a barriga. Então, é por conta dessa relação dos neurotransmissores. Exatamente. E uma coisa legal também de se falar com relação a intestino. O que a gente come vai ser um impacto no intestino, do intestino para o corpo todo. E o intestino aí inflama. Então, tem algumas estratégias nutricionais que as nutris, elas passam modulações intestinais. Porque, às vezes, a pessoa está tão inflamada, e aí depois a Catherine vai falar um pouquinho sobre as dietas pró-inflamatórias, né, alimentos pró-inflamatórios, que a pessoa ela precisa fazer um processo de modulação intestinal, porque só colocar bons nutrientes ali não vai ser suficiente para ela ter uma regulação desse sistema dopaminérgico, de serotonina, de qualidade de microbiota. Então, isso interfere muito. E para fechar aqui essa parte de neurotransmissores, né, que daí vou fechar com o cortisol, que não necessariamente é um neurotransmissor, mas sim um hormônio do estresse, olha só, em pequenas doses, ele vai nos deixar em alerta. Então, sim, ele é importante para a gente despertar, para a gente lidar com o nosso dia a dia e nos deixar alerta. Mas ele em excesso e de forma crônica, ele vai prejudicar o seu sono. O que acontece? Muita gente tem esse sistema inverso. De manhã, muito baixo cortisol, à noite, muito alterado, final do dia, muito alterado.
E a Kathleen vai falar isso dentro da questão do sono, do ciclo circadiano. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se ele estiver em excesso de forma crônica, você vai engordar, você vai aumentar a sua ansiedade e você vai derrubar a sua imunidade. Então, é uma cascata metabólica gigante por conta de comportamentos que começam muitas vezes pela nossa boca, como a gente se comporta frente aos alimentos, como a gente se comporta frente ao cuidado com o nosso sono, ao cuidado com o nosso exercício físico. E aí, aqui, ó, por que a alimentação afeta os neurotransmissores? Porque através dos nutrientes presentes nesses alimentos é que vai ajudar o nosso sistema nervoso central, o nosso intestino, a produzir esses neurotransmissores através dos nutrientes. Então, dietas pobres em nutrientes. A gente chama dieta pobre em nutrientes, dieta infantilizada. Pessoa que vive comendo só salgadinho, só bebendo refrigerante, que não coloca um vegetal no prato, porque tem um paladar infantil. E essas dietas, elas são muito pobres em nutrientes. Então, menor produção dos componentes. E aí, dos componentes dos neurotransmissores. Quanto menor essa produção, maior a ansiedade, a irritabilidade e o estresse. Então, alguns alimentos que a gente deve evitar pensando na saúde de neurotransmissores. Açúcar refinado e doces. O que acontece no teu cérebro quando você come isso, principalmente em excesso? Pico de glicose, queda rápida. Então, assim, se come um negócio, caramba, fiquei ligadão, galera do energético. Nossa, fiquei ligadão. Dali a pouco, pá, derruba de novo a tua energia. Você fala, meu Deus, eu preciso de outro energético, de outro café. E aí isso vai dar aquela sensação ao final do dia, eu tô irritado, eu tô ansiosa, eu tô ansioso. Cafeína em excesso estimula o sistema nervoso central, só que daí pode causar também uma agitação e depois uma insônia. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cafeína. E o álcool, né, gente? Ele afeta o GABA, então ele dá esse efeito rebote de ansiedade e depressão. Eu tomo, fico feliz, mas dali a pouco aquela bad. Aquela ressaca no outro dia moral. Exatamente. E ultraprocessados, para a gente finalizar aqui essa parte, entra a Kathleen. Salgadinhos, embutidos, refrigerantes. Eles são ricos em sódio, eles têm corantes e conservantes, e ele vai causar uma inflamação cerebral. Gente, vocês sabiam que no frango congelado, que é um alimento ultraprocessado, tem sal e tem açúcar lá dentro? Mas como assim frango tem açúcar? Sim, a indústria ela usa esses produtos como conservantes naturais. Só que não é só isso. Tem outros conservantes químicos ali presentes, mais isso. Então, você está comendo um salame, desculpa te falar, você está comendo açúcar também. Você está comendo molho de tomate, se você não olhar lá no rótulo e não ver quais são os ingredientes, pode ter certeza que a maioria, 90% do mercado, vai ter açúcar também. Então, são coisas que a gente não foi educada a olhar. A gente faz no mercado com pressa agora, com a nova regra de rotulagem, né, que foi aprovada, acho que em 2023 pela Anvisa. Então, tem lá, né? Você vai saber quando um produto ele é alto em gordura, quando ele é alto em açúcar. Só que isso antes não tinha. E a gente não se atentava para isso. Eu fui aprender a ler rótulo quando eu entrei na faculdade. Então, realmente, a gente compra muitos produtos que a gente não faz nem ideia do que tem lá dentro. E aí, aqui, para a gente finalizar a questão das gorduras. Então, das trans, né? Então, elas vão alterar o funcionamento neural e aumentar o risco de depressão também. Então, dica prática. O cérebro, ele precisa de estabilidade. Esses alimentos, ele causam muitas quedas e picos, né? Ou melhor, picos e quedas. E aí vai mexer na sua estrutura química cerebral. Bom, eu sempre brinco que o nosso cérebro, ele é mimado. Então, aquilo que você dá para ele, ele quer mais. É como se fosse uma criança. Então, por isso que as boas escolhas fazem diferença. Da mesma forma que eu consigo ficar condicionada a consumir açúcar ali todo dia depois do almoço, eu consigo introduzir ali os alimentos saudáveis, começar a colocar aos poucos ali um legume, uma verdura. Então, é muito a questão do condicionamento, da gente criar esse estímulo para o cérebro. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sono. Não tem como falar de um... Opa, deixa eu mudar aqui. Agora foi. Não tem como falar de um corpo saudável, de saúde, se o sono não estiver adequado. Então, o sono, ele é um dos pontos
principais que vão interferir na questão de performance, alimentação, as nossas vontades. O sono, ele é essencial, porque durante o sono é o momento que a gente, eu falo que é o reiniciar, né? O nosso corpo reinicia, é onde ele vai descansar, começar a produção dos neurotransmissores, que principalmente acontece nesse período da noite. Então, eu sempre falo, o sono, ele é indispensável. Ele é a base, né? A base do... Ele é a base. É por isso que a galera fala assim, mas eu não como durante a tarde toda e eu vou comer só à noite, mas aí depois eu vou dormir tarde, porque eu não consigo dormir, que eu acabei de comer. Então, assim, a gente brinca na nutrição. Galera, à noite é a hora que o teu organismo está se preparando para fazer a faxina do dia. Não é a hora da galera da cozinha estar funcionando. Ou seja, o sistema gastrointestinal para fazer digestão. Então, assim, quanto mais tarde você come, mais tarde você vai dormir, porque o seu organismo precisa fazer essa digestão para depois começar o processo de faxina. Aí, muitas vezes, a gente fala assim, caramba, eu acordei cansado. Porque você não dá tempo para o corpo fazer tudo isso que ele precisa fazer. Dependendo do alimento, um exemplo que eu sempre uso é a carne vermelha. A carne vermelha à noite, ela pode interferir demais no sono. Então, tem muitas pessoas que tiram a carne vermelha no período da noite e conseguem ter uma noite super tranquila, porque ela pode demorar ali de 10 a 24 horas para fazer uma digestão, dependendo ali do tipo de carne, se for uma carne mais gordurosa. Então, são pequenos detalhes que você vai ajustando e vai ter essa melhora no sono. Falando de sono, o que a gente escuta muito é sobre o ciclo circadiano. Um bom sono, ele não começa aquela meia hora antes que você deita na cama. Ele está relacionado com tudo que você faz durante o dia. Então, você acorda. Então, desde o primeiro momento do dia que você acorda, que dá aquele pico de cortisol, você sente a luz, até o momento que você faz atividade física, o que você vai comer à noite, e o horário do sono, tudo isso é muito importante. Então, não são aquelas 24 horas, aquela uma horinha antes, são as 24 horas que vão fazer com que você tenha um sono adequado. E como que nós podemos melhorar, né, essa questão do sono? Então, o primeiro ponto é ter rotina, né? Tentar acordar, ir deitar e acordar todos os dias no mesmo horário até final de semana. Claro que tem aquele momento que você tem um evento, alguma coisa que foge um pouquinho, mas ter esse padrão na rotina, ele é muito importante. Um ponto crucial é questão de luzes. Então, pelo menos uma hora antes de deitar, desligar celular, não ficar com televisão. Uma coisa que às vezes a gente não se atenta é aquele stand-by da TV. Quem tem televisão no quarto, isso pode interferir muito na produção de melatonina. Por mais que seja uma luzinha mínima, a produção de melatonina ela já sofre uma intervenção por conta dessa luz. Celular do lado da cama, então começa a receber notificação, ilumina. Então, tudo isso pode atrapalhar a entrar no sono profundo, que a gente fala, o sono REM, o sono que vai regenerar o corpo. Evitar cafeína, né, no período da noite, por mais que a pessoa fale, eu tomo cafeína às 8 horas da noite, eu durmo tranquilo. Isso é uma percepção da pessoa, mas às vezes ela tem aquele sono agitado, sonha a noite inteira, acorda cansado, justamente porque está tomando a cafeína num período ali mais tardio. Fazer algum relaxamento antes de dormir. Então, assim, não vamos mexer no celular ali antes de deitar. Pega um livro para ler, é uma coisa que vai relaxar. Pegar livro, para mim, assim, é a melhor coisa. Dorme. E leituras, às vezes tomar chá, um banho quente, são coisas que vão relaxar o corpo e auxiliar ele a entrar num bom sono. Bom, Kathleen, só um pouquinho. Alguém falou de um app, né, que usa para ajudar no sono. Como que é o nome do app? Quem falou? Tem um que chama Sleep alguma coisa também, que ele te coloca em um processo de relaxamento. Só que daí você tem que usar um fone, né, para poder ouvir. E esse app, depois eu posso até trazer para vocês o nome dele certinho. Ele vai ajudar tanto você fazer a parte de desligar, né, de pegar no sono, e ele também ajuda desrotulando. Quanto também para você ir despertando. Então, você pode colocar vários despertadores, música bem calminha, e ele vai despertando de minuto em minuto, da forma que você programar também.
Já ouvi profissionais, inclusive um neurocientista bem famoso, falando que usa esse aplicativo, que ajuda muito ele também nesse processo de sono. Bom, aqui no Facilitas a gente sempre brinca, barulho de chuva, mesmo que vai colocar ali no foninho. Ruído branco, marrom, que relaxa. Então, são coisas que vão auxiliar a ter uma boa noite de sono. Mas, relacionando, né, o sono com a alimentação, tem diversos alimentos que eles podem auxiliar num bom sono. Foi. Então, vitamina C, ele ajuda tanto na questão do humor e do sono. Então, a vitamina C a gente encontra muito na laranja, acerola, kiwi, magnésio. Posso fazer um adentro? Gente, olha só, vitamina C. Esse nutriente, o nosso corpo ele não produz. Então, isso você precisa consumir através de alimentação ou, sei lá, por alguma questão, via suplementação. Teu corpo não vai produzir vitamina C, você precisa tomar. A maioria das pessoas que forem fazer um exame, eu falo daí por experiência, trazendo um case meu, sempre minha vitamina C está baixa. Então, sempre eu estou prestando atenção em quais são os alimentos ricos em vitamina C, porque você precisa, ele não é cumulativo no teu organismo, você precisa fazer a ingesta dele todos os dias, de vitamina C. Bom, o magnésio nós encontramos em abacate, espinafre, castanha, só que agora tem muito suplemento de magnésio direcionado para o sono. Eu, inclusive, uso um, se alguém depois tem dificuldade, me chama, que eu não lembro o nome agora. Mas ele é um suplemento de magnésio excelente, que o magnésio, ele vai auxiliar você a entrar no sono mais profundo. Então, é um suplemento excelente. O ômega, né, que nós encontramos no salmão, chia e linhaça, que são as gorduras boas. Probiótico, que tem a ver também com a saúde intestinal, iogurte, kefir, kombucha. E eu anotei aqui a questão da melatonina natural, ela pode ser estimulada também pela cereja, kiwi e noz, tá? E tem a suplementação de melatonina também, que é importante, dá para utilizar quem tem essa dificuldade. Alguns fitoterápicos, para quem não sabe, fitoterápico é a gente utiliza algum suplemento derivado de naturais, né? Então, tem alguns chás que vão auxiliar nessa questão do sono. Muito comum a camomila antes de dormir, valeriana e o mulungu. Quem tem muita dificuldade para dormir, o mulungu ele é excelente. Tem um também que eu fiz até o uso dele, porque mãe, né, privação do sono e tal, eu estava com muita dificuldade de dormir. E aí, o que acontecia? Quando as minhas filhas, elas não acordavam, não despertavam à noite, eu despertava sozinha, porque meu organismo estava tão adaptado a despertar. Aí, eu tomo um que chama Serenzo, depois também eu posso passar para vocês. Estou achando bem bom, tá me ajudando. É também um fitoterápico natural também. Bom, nós vimos o que são os neurotransmissores, vimos um pouquinho do sono, mas é importante nós sabermos como que nós vamos nos alimentar. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, eu chego em casa, eu como tudo que eu vejo pela frente. Então, são sinais que nós temos que nos atentar para adequar a alimentação no dia a dia. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o comer de forma... Opa! Galera, acompanhar. Aqui não. Não, Aline, pode falar? Falar que é a cafeína. Eu que não pulei aqui. Beleza, vamos falar aí de cafeína. Eu acho que grande parte de vocês consomem. A Mari já fez assim. A Mari, gente, tem uma garrafa. Ela traz uma garrafa dela. Eu quero surtar quando eu vejo. Mari, desculpa eu te usar como exemplo, mas já conversei com ela sobre isso. E ela gosta bastante de cafeína. E, gente, cafeína, ela pode ser uma aliada. Ela é uma aliada, na verdade. Galera que gosta de treinar em jejum e que se adapta, não passa mal, pode usar cafeína como um pré-treino e funciona muito bem. Mas a cafeína, para a gente conseguir desfrutar do efeito positivo dela, a gente precisa usar ela com cautela, porque senão você vai intoxicando o teu organismo dela, vai chegar uma hora que ela não faz efeito, e aí o que acontece? A gente precisa de litros para poder conseguir ter o efeito desejado. Então, assim, o que acontece quando você toma cafeína? Primeira recomendação é você tomar cafeína sempre mais no período da manhã. Normalmente a gente fala assim, bateu o horário do almoço, pós-almoço, tô com aquela leseira,
eu vou tomar cafeína para poder, energético, enfim, chocolate. Só que isso, igual a Catherine falou, vai impactar no seu sono, mesmo que você não perceba de forma consciente. Se eu te colocar numa máquina de... Como é que é aquela máquina que coloca para fazer o exame da cabeça? Ressonância. Se eu te colocar numa máquina de ressonância, vai acusar que seus circuitos neurais lá, eles não estão num padrão certo para você ter um sono reparador. E a mulherada aqui sofre um pouco mais. Por quê? Quando a gente ingere cafeína, a gente demora para poder digerir ela. Então, tem mulheres que os estudos mostram que vai demorar 11 horas para poder digerir essa cafeína, ou seja, para essa cafeína não estar mais presente na sua corrente sanguínea. Homens têm uma tendência a digerir um pouco melhor. Então, vai lá de 6 a 8 horas para poder fazer essa digestão. Então, tem gente que eu conheço, ou pessoas que eu já vi serem aplicadas a estudos, que vão tomar cafeína até 11 horas da manhã. Porque se toma até 1 hora, 2 horas, como é a recomendação, já vai sentir impacto no sono. E aí vai prejudicar, vai ter um sono ruim, um sono sem qualidade. Então, muito cuidado com a cafeína. Porque o que acontece? Você toma uma dose, beleza, deu aquele boom, deu aquele boost. Aí, caiu de novo, porque ela vai te dar pico. Aí você vai e toma mais um tanto. Aí, cada vez você vai precisar de mais. E o que acontece aqui no seu sistema nervoso central? Quando você toma ela, para ela ser digerida, enfim, fazer tudo que precisa fazer nessa cascata de sistema nervoso, ela vai bloquear o receptor de adenosina. Aí é por isso que você fala assim, passou o meu sono, mas não, é porque o receptor que ele precisava ser ligado, ele está ligado pela cafeína. Quando ele pensa que isso aqui é um receptor, e aqui está a cafeína, e eles se conectaram aqui. Quando eles se desconectam, vem aquele pico, aquela queda de energia. Você fala, eu preciso de mais uma dose maior para eu conseguir de novo ficar em alerta, ficar desperto, né? Então, muito cuidado com a cafeína. Então, ela mascara o seu cansaço. E quando o efeito passa, ocorre essa queda de energia. E muita gente tem dor de cabeça, vive com dor de cabeça por conta de excesso de cafeína ou porque faz um período muito grande de jejum pela manhã e às vezes um bom café da manhã já ia resolver gente que tem enxaqueca. Ah, mas eu faço jejum intermitente. Beleza, que são estratégias. Mas precisa avaliar. Às vezes, tenta tomar um café da manhã para ver como é que você vai reagir ao final do dia, se vai ter dor de cabeça ou não. E aí, a gente trouxe aqui a questão da cafeína e do açúcar. E o exagero, ele vai cobrar conta também para o açúcar. Então, ele vai liberar dopamina, gerando grande momento de prazer. Eu gosto muito de falar com o Jasper, né? Acho que todo mundo conhece o Jasper aqui, alguma parte. E ele fala, não, quando eu vou ter alguma reunião tal, no meu almoço eu nem como muito carboidrato para eu não ter aquele pico na hora que eu estiver numa reunião, na hora que eu estiver numa live, porque é verdade. Não estou falando para você tirar o carboidrato das suas refeições, estou falando que tem pessoas que sentem mais sensibilidade a isso, ou o excesso vai gerar esse pico depois dessa queda. Afetando o humor, então vai deixar a gente um pouco mais irritado. E cansado. Ano passado, a B12 da Cabal bateu 89. Cabal, todas as vitaminas do complexo B, ou vitamina D, que todo mundo provavelmente tem algum grau de insuficiência, porque a gente não está mais exposto à luz solar. Olha lá, mais de atrás eu vejo todo dia ela. Quando a gente está com essas vitaminas, e a D, na verdade, a gente chama de vitamina, mas ela é um hormônio, para quem não sabe. Só que quando a gente está com elas baixas, a gente tem a sensação de deprimido, de irritado. Eu tô com algum problema, eu acho que eu tô entrando em depressão. Porque, então, assim, antes de você receber e acatar um diagnóstico, você tá depressiva, você é depressiva, calma. Procura um médico e peça os exames das vitaminas e de um médico ou de um profissional que saiba fazer a leitura. Porque hoje, lá dentro dos exames, tem um padrão de referência. Só que isso eles consideram uma população saudável para poder fazer essa leitura. Então, às vezes, você tá lá, mas tá boa. A vitamina D tá em 20 no padrão de referência fala que tá bom. Para você ter energia, considerando tanto que a gente trabalha com tela, com tecnologia, que o nosso cérebro não para e a gente tem uma enxurrada de informação que a gente precisa absorver todo dia, seja no contexto do trabalho, no contexto de estudo ou como ser humano mesmo, porque hoje essa é a rotina que a gente tem,
Isso tudo vai influenciar na questão de vitamina. Então, uma vitamina 20, vitamina D20, é baixíssima. Muito provável você vai estar sentindo aquela coisa meio deprimida. A questão de vitamina do complexo B, você vai ficar esquecida. Caramba, não lembro onde é que... Eu já teve vezes que a minha vitamina estava tão baixa que eu não lembrava onde que eu tinha guardado o carro. Onde que eu estacionei o carro. Então, acontece muito isso. E aí, voltando a falar do açúcar, o excesso ele vai contribuir para a ansiedade, para a compulsão alimentar e para a inflamação, não só cerebral, mas aqui a gente deu um enfoque cerebral, né, por conta do tema, mas também intestinal, muito, muito grandemente. Mais alguma aí? Aqui. Bom, fazendo um compilado, agora nós vamos falar sobre os tipos de comer, né? Então, dentro da nutrição, nós temos dois conceitos, que é o comer de forma automática, que é o que a maioria das pessoas vivem, e o comer de forma consciente, né? Então, são um ponto muito importante, porque hoje, por conta da rotina, a gente senta 10 minutos, come, sai correndo, vai fazer alguma outra atividade e, às vezes, nem percebe o que está consumindo. É aquela velha pergunta, o que você comeu no almoço? Não lembro. Porque você não teve aquela consciência do que você comeu ali no momento. Comemos por ansiedade, isso se encaixa no comer de forma automática. Então, eu cheguei em casa cansada, estou estressada, abri a geladeira, tem chocolate, bolacha, você vai indo, pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Os beliscares está muito relacionado com o comer de forma automática. Não tem saciedade. Então, se você está comendo de forma automática, você não percebe essa questão da saciedade. É aquela coisa de você sentar no sofá, você pega uma caixa de bis e acaba com ela. Aí que você percebe, fala, poxa, comi tudo isso, e ainda se brincar, comeria um pouquinho mais. E pode ser que venha ter a questão da culpa, né? Então, a gente come de forma automática e depois fala, não devia ter feito aquilo. O comer de forma... E aí vai e come de novo para melhorar a situação. Para vir a dopamina e ter aquele prazer momentâneo. O comer com consciência, ele dá um pouquinho de trabalho, mas ele... Mas você até falou ali, o mindfulness, né? Exatamente. É a técnica mesmo. Exatamente. Usar isso, inclusive, para o pilar de alimentação, né? A primeira coisa é prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Muitas vezes, não damos o valor em montar o prato, né? Colocar lá bonitinho o arroz, o feijão, a salada, deixar aquele prato bonito, mas a gente come com os olhos. Então, o primeiro ponto é você ter essa memória mesmo da imagem do teu prato e falar, cara, ó, bonito. Da mesma forma que quando a gente quer um doce, passa na padaria, você é pego por quê? Pelos olhos. Então, aquilo que a gente vai comer saudável também tem que estar bonito, né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente começar a prestar atenção na alimentação. Procurar sempre comer um pouco mais devagar, né? Acho que todo mundo aqui tem mais de uma hora de almoço, então não vamos ficar ali nos 10 minutinhos e correr para o sofazinho dormir, né? É tentar mastigar mais devagar, ter esse momento mesmo. A alimentação, ela é crucial para a nossa vida, é dali que está vindo todos os nossos nutrientes. Então, é importante separar esse tempo e fazer uma alimentação de forma consciente. E um ponto importante é saber diferenciar o que é fome física e emocional, mas isso a gente vai dar um enfoque daqui a pouco. E começar a criar uma relação mais saudável com a alimentação. Então, eu escuto muito assim, eu vou começar a fazer vou começar a fazer uma dieta, eu nunca mais vou comer pão e vou parar de comer massa. As coisas não funcionam bem dessa forma. Então, assim, a gente tem que ter uma relação. Quero comer um pão? Ok, estou comendo com consciência, está num contexto adequado da alimentação, então nunca partir para a restrição e nem para o exagero, é ter consciência daquilo que a gente está consumindo mesmo. Aí os pontos de como a gente identifica fome emocional e fome física, tá? Então, o que seria essa fome emocional? A fome emocional, ela vem de repente. Então, você está fazendo uma atividade, está lá na sua casa assistindo uma televisão, mesmo que você tenha acabado de fazer uma refeição, você sente aquela fome. E, normalmente, ela é um desejo específico,
a fome emocional. Uma vontade né? Ah, eu estou com fome de comer um chocolate, eu estou com fome, eu quero pedir um hambúrguer. A fome física... A Lisa, minha filha, ela fala assim, mamãe, eu quero comer uma coisa. Daí eu falo, tá bom, vamos fazer, sei lá, vou descascar uma manga. Não, mas eu quero outra coisa. Mas que outra coisa? É que ela tá com uma fome específica, outra coisa. Uma fome emocional. Uma fome emocional. Eu brinco que fome física é aquela coisa que você vai sentir ali, a barriga reclama. Se alguém colocar ali um tomate na sua frente, você vai falar, vou comer. Porque é a fome fisiológica. Quando você começa a pensar muito, ai, o que eu quero comer? Ai, pega o iFood lá, começa a rodar, é um tipo de fome emocional. E é aquilo que eu comentei no início, aparece mesmo depois de ter comido, né? Acabei de almoçar, mas eu ainda estou com fome. Isso é muito nítido. Então, você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo com a minha saciedade. Eu como e não paro. Mas é porque nós estamos comendo com uma emoção. E questão de saciedade, quando você está com fome emocional, você não percebe. Foi o exemplo que eu usei ali da caixinha de bis. Você come e não percebe. Uma fome física, você senta, faz sua refeição, você fala, estou satisfeito, você consegue sair da mesa ali tranquilo. Exatamente. Vou fazer 2 ganchos só. Alguém me perguntou, acho que foi a Gi, a questão de quais profissionais que vê sobre vitaminas, né? Tem vários profissionais, Gi, mas um profissional, daí não é nem puxando sardinha aqui para nossa Nutri, mas assim, um profissional que olha isso de forma muito criteriosa, porque não vai seguir uma referência de um âmbito geral, mas sim olhando para a individualidade, é o nutricionista. O nutricionista tem essa expertise para poder olhar, né, Mari? Porque ela vai falar o que está dentro da referência, mas ela olha para o teu prognóstico, para o teu diagnóstico, o que está acontecendo com você, o que você sente, como é que está o seu exame, e aí ela vai fazer essa adequação. Outra coisa que a Katy me falou sobre o açúcar, e aí a gente está nesse comer emocional, e normalmente, quando a gente vai comer o açúcar, a gente está nessa fome emocional, gente, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Açúcar tem pelo menos aí uns 30 nomes na indústria. Então, às vezes você olha o rótulo, as famosas barrinhas de proteína. Caramba, não tem açúcar. Tá com outro nome que a indústria te engana, mas está lá. Tem açúcar. Então, muito cuidado. Depois eu posso até mandar aqui uma listinha para vocês de possíveis nomes que a indústria vai colocar dentro da listagem de ingredientes, que é açúcar, mas não está escrito açúcar. Então, assim, tem alguns nomes que parecem óbvio, que você vai falar, isso é um açúcar, e tem alguns que você fala, meu, nunca que eu achava que isso era açúcar. E também tem que ter um cuidado com a questão dos adoçantes, porque muitos produtinhos fits que tem aí no mercado, tidos como saudáveis, nem sempre tá? Às vezes ele tem uma redução calórica, ou seja, ele não vai ter tantas calorias. Mas quando você vai pegar a lista de ingredientes, tem um monte de ingrediente artificial, açúcar com outro nome, ou então o adoçante, e adoçante já tem estudos que falam das provocações no seu sistema gastrointestinal, principalmente intestino, questão de inflamação. Então, tem que também tomar um pouco de cuidado para isso. Aqui, gente, a gente não está demonizando que vocês não podem comer açúcar, ou tomar cafeína, ou comer aquele chocolatinho pós o almoço. A gente só está alertando para que vocês olhem com um pouco mais de consciência, assim como eu tento fazer todos os dias e dou várias escorregadas, mas porque às vezes você está sendo enganado, né? Você está comendo um negócio, acha que é totalmente fit e não é. Não é totalmente. Até às vezes, se você for comparar o alimento de referência, pegar um chocolate tradicional e pega uma barrinha de proteína, não tem muita diferença. E às vezes, por exemplo, isso vocês podem perceber no leite condensado, acho que é. O que é light, diet, às vezes ele tem mais caloria do que um normal. Mas por que inventaram produtos diets e lights? Diet para quando a pessoa tem diabetes, ou seja, ela não pode consumir açúcar, ele vai ter adoçante. Só que a pessoa, ela não vai desabituar ao paladar doce. Por quê? Porque o adoçante, ele é doce. Então, ele vai ter esse dulçor aí que não é do açúcar, mas é do adoçante. Então, assim, esses produtos nem sempre
quando a pessoa está buscando um emagrecimento, nem sempre eles são os mais viáveis. Aí você precisa olhar para essa tabela nutricional. Porque às vezes ele está sendo mais calórico do que um light ou diet. Mas essas especificações, eles foram criados para uma categoria de pessoas que têm intolerância, que não tem enzima para certo tipo de alimento, ou por uma questão patológica mesmo, que é no caso de diabéticos, né? Até uma dica prática que eu vi que a Mari colocou ali, polidextrose. Geralmente, tudo que termina em ose ou ina, né, de maltodextrina, é adoçante ou é algum tipo de açúcar. Então, é legal você atentar nos rótulos com esses nominhos, porque às vezes tem aquele nome gigante na frente e o final lá, ose, açúcar. Outra coisa que tem açúcar que a gente, claro que é pouco, não tem açúcar, mas tem calorias, é pouco, mas assim, não estou falando pelo aspecto de caloria ou só pelo aspecto de ter adoçante, mas pelo aspecto intestinal. Gente, às vezes a pessoa tem uma distensão abdominal e ela já está com uma alimentação restrita, que ela tirou um monte de coisa, e às vezes o que pode estar causando são os chicletes. Eles têm polifenóis, que às vezes a pessoa ela tem uma intolerância intestinal a esse componente químico, e aí dá aquele estufamento. Então, assim, a alimentação é uma coisa muito individualizada. Não adianta a gente falar assim, faz isso que vai dar certo para todo mundo. É algo muito individualizado. Que, por exemplo, tem pessoas que têm alergia à banana. Banana é um alimento saudável. Praticamente todo mundo consome. Exatamente. Bom, e algumas dicas práticas para a gente colocar a partir de agora e ter uma alimentação de forma consciente. Primeira coisa, desliga o celular, gente, nada de televisão. É o momento da refeição, então focar realmente nesse momento, estar presente, né, no horário, nesse período da refeição. Observar o prato, que foi aquilo que eu falei no início. Então, é legal você ter um prato bonito, mesmo que é uma salada. Quando você faz aquela saladona, aquele bol todo colorido, você olha, você fica cheio de orgulho. Eu brinco que eu falo, eu tiro foto, eu ponho no Instagram. Então, isso é muito importante para que você coma com os olhos. Então, fazer um prato bonito, uma refeição bonita é muito importante. Eu sei que às vezes a gente está aqui na Debian, está na correria, mas dá para a gente organizar ali de uma forma mais bonitinha, pega um pratinho, distribui, justamente para ter uma refeição mais bonita. Faça pausas, né? Hoje nós temos o hábito de pegar o garfo e vai comendo, comendo, comendo. Uma dica que eu gosto de dar, solta um pouco o garfo. É um movimento que você já mastigou umas 5 vezes a mais. Então, isso já tende a lentificar ali a mastigação. Então, sempre que está consumindo, não vai no automático. Porque se você pega o garfo, deu 10 minutinhos, acabou ali a refeição. Então, vai soltando, dá uma respirada, come. Se pergunte, né? Então, 2 horas da tarde, acabei de almoçar, estou com fome? Será que é fome? Ou estou ansiosa? Será que é fome emocional? Será que é fome física? Então, sempre é importante se questionar. E também observar se não é sede. Exatamente, porque os receptores da fome e da sede, eles são os mesmos, eles estão interligados ali. Então, às vezes, você fala, tô com fome, mas não, porque você não se hidratou. Vai tomar água, às vezes você toma água e você fala, caramba, não era fome, era sede. É o que a gente colocou aqui. Então, é muito importante essa questão da água. Eu brinco, tô com fome, a Analia fala muito para mim aqui, tô com fome, eu falei, você já tomou água? Então, pega a garrafinha, toma água primeiro, justamente para você conseguir identificar se é fome ou se é a sede. E é importante fazer para quem tem muitos episódios de fome emocional, fazer anotações, né? Me deu aquela fome emocional, vontade de comer doce, o que eu estava sentindo no momento? Porque o que nós precisamos é desassociar, porque a gente, estou ansiosa, quero comer alguma coisa. Então, a gente precisa tirar essa associação mesmo. Estou ansiosa, vou dar uma volta, vou tomar uma água, vou no banheiro, respira, mas tentar não fazer esse direcionamento para alimentação. Quer complementar alguma coisa? Bom, gente, acho que é isso. Ali na parte, Aí, assim, algumas dicas simples aqui, eu vejo naquele mês que você estava. Vejo bastante gente aqui na DB1, muita gente traz marmita, vejo que as pessoas vão à nutricionista, estão com a garrafinha de água. Então, assim, são pequenos hábitos que no final do dia eles vão se somando, sabe?
igual a Catherine falou um pouquinho antes, dar pequenos passos é o mais sustentável. Então, não adianta você ir para como que é? Ou para restrição, ou então direto para... Como que é? Quando são opostos, né? Ou fugiu a palavra aqui. Mas então, assim, construa hábito, porque eu sempre gosto, tem um livro que chama Hábitos Atômicos, que ele fala, quando você adota um hábito, esse hábito ele vai puxar outro, assim que ele estiver estabelecido. Então, assim, começa tomando mais água. A hora que você acorda, toma 300 ml de água em jejum, se você ainda não consegue tomar, por exemplo, 500 ml. Todo o processo de desgaste, de desidratação que o seu corpo sofreu durante a noite, porque ele estava fazendo aquela faxina que a gente comentou lá no começo, ele precisa dessa água para voltar a funcionar. Quando você ingere água, você fala, ei, intestino, eu acordei, ei, estômago, eu acordei, ei, cérebro, eu acordei. Então, aí você já começa a ter esse processo de ligar de novo, né? Que é como se fosse uma máquina mesmo. Então, introduza pequenos hábitos que vão te ajudar a sustentar num processo de manutenção a longo prazo, porque hoje o que a gente tem visto muito são pessoas com projeto verão. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para a piscina. Legal, isso dá uma motivação para você iniciar, para você começar, só que isso não sustenta um projeto de vida, um projeto de saúde. Então, construa hábitos que você vai conseguir manter. Ao invés de você falar, não sei que você tenha alguma restrição, não vou comer mais bolo, não vou comer mais carboidrato. Gente, carboidrato não é inimigo não, tá? Só para a gente ter uma noção antes de abrir as perguntas, existem macronutrientes. O que são? Carboidratos, proteínas e lipídios. Esses 3 macronutrientes, tirando lá a parte dos micros, que são as vitaminas e minerais, eles são importantíssimos para a gente ter uma saúde. Então, o carboidrato, ele é uma fonte de energia, você precisa dele para gerar energia. Proteína, ela é uma fonte construtora, então, para processo muscular. E gorduras boas, que também vai ajudar tanto na saúde do teu corpo, principalmente da cerebral, e ele também é uma fonte de energia. Por isso que tem pessoas que fazem dietas cetogênicas como estratégia, que vão utilizar a gordura como principal fonte de energia. É possível fazer isso dentro de uma estratégia. Mas são macronutrientes extremamente importantes. Então, engana-se quem acha que carboidrato é o vilão da dieta, porque ele não é. Para vocês terem uma noção, 1 grama de carboidrato tem 4 gramas de calorias. 4 calorias. 1 grama de proteína também tem 4 calorias. E 1 grama de lipídio, de gordura, tem 9 calorias, é mais do que o dobro. Então, assim, quero emagrecer. Mas não tenho dinheiro agora para ir numa nutricionista, não posso fazer academia, sei lá, por qualquer motivo. O que você pode começar já a colocar na sua rotina? Quando você vai preparar a sua refeição, dosa melhor a quantidade de azeite, de óleo, de manteiga que você usa. Eu lembro quando meu esposo estava no processo de reeducação alimentar e emagrecimento, e ele fazia aquele prato dele todo caprichado, pequenininho, assim, né, com poucas gramas, e ele falava, nossa, amor, olha esse prato. Aí no começo eu não queria desanimar ele. Aí ele falava, caramba, eu queria ter mais resultado do que eu já tô tendo. Aí um dia eu falei para ele, quanto que você usou de manteiga ou de azeite aí? Usei tanto. Aí eu fui e calculei para ele, esse prato que você comeu, somando a gordura, ele tá dando 2 vezes a mais de calorias. Ou seja, ele tá comendo 2 pratos daquele porque a quantidade de gordura, mesmo que boa, estava sendo muito grande. Então, começa a prestar atenção na quantidade de gordura que você tá usando. E a gente tem gordura residual em tudo. Carne, são poucos alimentos que não tem gordura. Então, carne, carboidrato, um iogurte que você toma, tudo tem residual, mais aquela que você coloca na sua comida, né, no preparo. Então, por isso que quando você quer uma proposta de emagrecimento, de manutenção de peso, enfim, você cozinhar em casa é a melhor estratégia, porque você vai conseguir quantificar isso de uma forma muito mais assertiva, porque você não sabe o quanto que eles vão usar isso no restaurante, né? E aí, para finalizar, bom, e
complementando o que a Aline falou, o segredo é a quantidade que você utiliza e a qualidade. Então, assim, a Sinara brincou no começo, eu posso comer um chocolatinho todo dia depois do meu almoço? Pode, dependendo da quantidade. Eu sempre brinco com a Aline, calculadinho pode. Então, se está dentro de um contexto alimentar equilibrado, não é esse chocolatinho depois do almoço que vai prejudicar toda a alimentação. Exatamente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat que as meninas mandaram. Só para vocês terem uma noção, gente, antes de eu ler essa pergunta, que a gente já está no time box, para você engordar 1 quilo, você precisa ingerir 7.000 calorias, 7.700 calorias, na verdade. É muita coisa. Então, assim, às vezes dá diferença de 1 quilo na balança no final de semana, mas é porque você teve uma retenção de líquido. Outro dia a Mari mesmo estava brincando, eu tomei uma cervejinha, não tomei muita água, fiquei 1 quilo mais pesada na balança. Mas é porque ela estava em processo de retenção. No outro dia, daí água, já baixou, porque ela estava inchada, ela estava retida. Então, tudo isso faz diferença. Então, para engordar 1 quilo, você tem que consumir muita caloria. Então, não é 2 quadradinhos de chocolate que vai te fazer engordar. Mas se isso vira um ciclo e você come todo dia exageradamente, claro que vai ter impacto na questão do seu peso. Então, prestar atenção com a quantidade e com a qualidade. E também, assim, com essas dietas loucas, pelo amor de Deus. É a dieta da sopa, a dieta do ovo. Gente, toma muito cuidado com isso, porque vocês colocam o corpo de vocês numa restrição de nutrientes muito grande. Isso gera um estresse para o seu corpo enorme. Ele vai falar, caramba, não vem energia, sabe o que eu vou fazer? Tudo que vier, eu vou guardar. Eu vou armazenar. Então, muito cuidado com essas dietas restritivas também. E é isso. Eu falo que tem que ser sustentável, né? Não adianta uma dieta restrita dar resultado, a pessoa vai emagrecer rápido ali 5 quilos numa semana, só que não é sustentável. Como a Aline falou, a conta vem depois. Então, é melhor que seja um passo de cada vez, uma redução aos poucos, para ter um resultado que seja um resultado consistente, né? Do que a gente fazer a loucura ali e depois acabar tendo um rebote. Exatamente. Aqui no chat, as meninas que estão do Facilix que estão apoiando a gente, a Jess mandou assim, a Renata perguntou sobre a melatonina, que ela leu uma vez que a melatonina aumenta a chance de ter pesadelos, e isso é realmente verdade. Sim, existem pessoas que ela têm uma sensibilidade muito grande à melatonina, e aí elas vão tomar e elas vão ter um sono agitado, vão ter pesadelo. Tem pessoas que não reagem bem à suplementação de melatonina. Aí tem outras coisas que dá para suplementar. É legal o magnésio, troca. Como que é aquela erva? O mulungu. E o mulungu é muito fácil de achar, eu acho produto natural. Então, eu não me adaptei com melatonina, eu só uso magnésio. Muito legal. O chá não tem tanta cafeína quanto o café, ou depende do café? Porque aí na hora de dormir não posso tomar. Não, tem alguns chás que tem cafeína, outros não. Por exemplo, camomila, você vai poder tomar, erva doce, passiflora, esses chás que é conhecido como a folha de maracujá. Agora, tem alguns que tem cafeína, sim. Por isso que gestante tem que tomar muito cuidado com o uso de café, por causa do excesso de cafeína. Então, tem chá que pode, tem chá que não pode. A gente tem que ver na descrição o que pode. Gente, vocês têm alguma pergunta para a gente? Eu sou celíaco, intolerante à lactose. Vejo muitas pessoas copiando esse tipo de dieta restritiva. Pode, sim, porque às vezes a pessoa ela cria uma sensibilidade que anteriormente ela não tinha. Né? A hora que ela volta a consumir o alimento, então a pessoa fica sem consumir lactose, nunca teve problema e começa a desenvolver. O que ele está perguntando é como virou uma moda, né? Por uma questão de restrição, às vezes a pessoa ela é celíaca e intolerante à lactose, só que daí virou uma modinha e todo mundo quer fazer essa restrição. Se isso é prejudicial, né? Exatamente, pode ser prejudicial, por isso eu não tinha entendido a pergunta. Vai gerando uma sensibilidade, a pessoa desacostuma daquele alimento, o organismo entende e acaba sendo prejudicial, sim. Mais alguma pergunta? Ozempic. Gente, Ozempic, eu não tenho culhão para poder falar, né? Porque daí a gente está entrando numa área endocrinológica, daí, assim, eu ainda não tenho esse culhão ainda para falar, não, espero ainda ter.
Mas sim, a galera usa bastante. Tem inclusive um que o pessoal fala que é bem melhor que o Ozempic, mas também o investimento para você manter ele é de uns R$ 5.000 por mês. Conheço uma pessoa que está usando e ela emagreceu assim uns 30 quilos já em 3 meses. Bom, no meu contexto de clínica, funciona, mas depende do contexto. O acompanhamento com o médico ele é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas comprarem por conta e jogar dinheiro fora, porque não consegue, usa, não faz o desmame correto. Então, por isso que nós vemos, tem muita gente que tomou e engordou, mas é porque não tem um acompanhamento. Da mesma forma que eu já vi muita gente que teve um resultado excelente, não voltou a ganhar peso, mas porque teve o acompanhamento multidisciplinar. Médico, nutricionista, psicólogo, porque é uma questão de importante. Comportamento alimentar, né? Assim, às vezes a pessoa ela vai tanto para bariátrica quanto para um medicamento, se ela não tiver esse acompanhamento, por quê? Porque ela precisa, a mente dela precisa acompanhar e desenvolver um novo comportamento alimentar. E a Renata perguntou assim, se emagrecer muitos quilos de forma muito rápida é saudável. É difícil ser saudável, primeiro porque pode dar um efeito rebote muito grande, e outra, às vezes essa pessoa ela perde peso e ela não perde só gordura, ela perde muita massa magra. Então ela pode ficar sarcopênica, ou seja, com baixa massa muscular, ela pode desenvolver uma deficiência nutricional muito grande, e aí até ela conseguir voltar a isso, ela vai ter apatia, ela vai ter todos aqueles sintomas que a gente falou. Então, o emagrecimento saudável, que a gente fala, até para concluir, é um déficit calórico aí de 500 até 700 calorias, mas isso com um acompanhamento nutricional. E você pode fazer esse déficit calórico via alimentação ou via exercício físico. Gente, não existe dieta para emagrecimento, só existe uma forma de emagrecer, é déficit calórico. Aí, para a gente fazer o déficit calórico, existem estratégias. Então, isso é legal também de pontuar. Uma questão a perda de peso muito rápida é que o metabolismo da pessoa, ele acaba caindo. Então, se a pessoa tem um reganho de peso, para ela emagrecer pela segunda vez, é muito mais desafiador. Então, é aquilo, o resultado contínuo, a constância é muito mais interessante do que o rápido. Eu brinco que tem muita gente que é imediatista, se ele não vê o resultado ali na hora, ele acaba desanimando. Então, que é muito importante o acompanhamento de quem vai conversar, realmente explicar. Exatamente. Gente, acho que é isso por hoje. Daria para ficar a tarde toda falando aqui com vocês. Essencialmente, eu e a Kathleen amamos falar sobre isso. E quem sabe a gente não marque outra oportunidade, quem se interessar, fala com as meninas do Facilities e a gente pode ver um workshop ou qualquer outra live para a gente poder conversar, bater um papo melhor sobre isso. Agradecemos muito o tempo de vocês, né, estarem aqui com a gente, mandando dúvida e podendo aprender, e principalmente, parabéns pela atitude de vocês de poder decidir cuidar da saúde. Eu acho que isso é importante. Se você não tem um cuidado com a saúde, você impacta todo o resto da sua vida. Bom, a gente estava um pouco nervosa, ansiosa aqui com a live. Obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer. E assim, estou aqui pela